Agora sim a gente começa a falar sobre arranjo, permutação e combinação. A primeira forma de resolver um problema a gente deve verificar se ela pode ser resolvida através da permutação. O que a permutação me diz? Ela é utilizada quando selecionamos P objetos de um conjunto de N objetos e a ordem na qual eles são arranjados é importante. Então, vamos colocar aqui um exemplo. O exemplo é de um pódio para 4 pessoas. Então, se por exemplo, a minha saída para o problema era a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Se eu inverto essa ordem, faço pessoa 1, pessoa 3, pessoa 2. Inverto a ordem, a saída gerada é diferente da anterior. Então, a ordem que os elementos são arranjados no meu problema é importante. Então, nesse caso, a gente aplica a permutação. Então, quando a gente tem N elementos ao todo e a gente seleciona P elementos, a fórmula para permutação é N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, vamos pensar aqui no nosso problema do pódio para 4 pessoas. O pódio, a gente sabe que tem 3 posições, certo? E ao todo eu tenho 4 pessoas participando. Então, vamos pensar aqui no nosso problema, sobre o número de soluções que a gente encontraria para ele. Então, a gente pode pensar aqui, olha, que a gente tem a primeira posição ocupada pela pessoa 1, 2, 3, ou pela 1, 3, 2. Se a gente tivesse aqui, ó, inverter a ordem, por exemplo, 2, 3, 3, 2, e gerasse o mesmo resultado, isso não seria a permutação. Mas como eu inverto a ordem do 2, o 3 e o 3 e o 2, e me dá uma saída diferente, a gente aplica a permutação nesse caso. Então, vocês vão me perguntar, olha, Jéssica, aplicando essa fórmula da permutação, como que ficaria o meu problema então? Então, vamos pensar aqui. A fórmula que a gente sabe para a permutação de n tomado PAP é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Então, o nosso n aqui é o número total de posições que podem ser ocupadas. Então, a minha permutação é de 4 pessoas. E quantas pessoas que podem ocupar esse pódio? 3 pessoas. Então, aplicando a fórmula aqui, vai ficar 4 fatorial dividido por n menos p fatorial. O n meu é 4, 4 menos 3 fatorial, que dá 1 fatorial. E isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 1 fatorial. E isso vai me dar 24 possibilidades. Vamos conferir aqui? Então, olha, eu escrevi aqui para o meu problema todas essas possibilidades. Aqui nessa tabela tá todas as possibilidades de pódio. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 possibilidades, que foram essa aqui que a gente encontrou. Aí, nesse caso, a gente usou a permutação por ser um pódio, porque a ordem aqui em que os elementos estão arranjados é de fato importante para o meu problema. Então, eu vou considerar que a permutação foi aplicada por isso. Um outro exemplo é de quantas maneiras pode-se combinar a palavra estudar, sendo que as letras devem ser tomadas 3 a 3. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é olhar a questão de repetição. Na palavra estudar, não tem repetição. Depois, no próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês, caso tivesse, o que seria feito. E aí, como não há repetição, a gente conta quantas letras tem a palavra estudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é a permutação de 7 elementos. E quantos elementos que eu vou estar utilizando? 3. Então, é a permutação de 7 tomados 3 a 3. Vamos aplicar a formulazinha. Vai ser 7 fatorial dividido por n menos p fatorial, que seria 7 menos 3 fatorial, que isso me dá 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial,
dividido aqui, ó, por 7 menos 3, 4 fatorial. E eu posso cancelar aqui, e isso vai me dar 210 possibilidades diferentes de combinação de permutações para essa palavra. Certo? Então, nesse caso, a gente utiliza a permutação porque a gente tem essa questão de muda a ordem, muda a saída, o resultado esperado para o problema. Existem outros problemas em que eu inverto a ordem da minha solução e a inversão dessa ordem não interfere no resultado. Aí, nesse caso, a gente estaria aplicando o que é chamado de combinação. Então, é importante vocês verem, olha, mudei a ordem. É importante essa ordem, essa mudança? Se sim, aí a gente considera o uso da permutação. Se mudar essa ordem, gera saídas diferentes. Caso contrário, a gente usa a combinação. E a gente tem um tipo específico de permutação, que é chamado de combinação. Aqui, quando a gente seleciona todos os elementos para o nosso problema, então, por exemplo, na palavra estudar, a gente viu que tinha 7 letras. Se a gente tomasse todas elas de uma vez, se eu não estivesse tomando 3 a 3, se eu estivesse tomando 7 a 7, eu estaria falando de arranjo, em que o meu N é igual a P. Então, todos os elementos são considerados para o meu problema. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui, quantas permutações são possíveis para a palavra erva? Então, aqui a palavra erva, a gente vai considerar todas as possíveis variações. Então, vai ser 4 fatorial de possibilidades, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24 possibilidades. E a palavra erro? Olha, a gente tem 4 letras na palavra erro. Porém, a gente tem repetição de R. E ele aparece quantas vezes repetidos? 2 fatorial. Então, a gente faz 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Cancela aqui. E isso me dá 12 possibilidades. Então, observem que as palavras aqui têm a mesma quantidade de letras, mas a repetição dessas letras reduz o número total de possibilidades disponível para fazer essa permutação dessas letras. Tudo bem? Agora, no próximo vídeo, eu vou falar com vocês sobre a combinação. Então, relembrando, permutação muda a ordem, o resultado inverte. Um exemplo de aplicação, por exemplo, é a construção de um pódio. E existem outros exemplos que não, que eu posso inverter essa ordem e a saída para o meu problema vai ser a mesma. Então, agora eu vou gravar o próximo vídeo para vocês falando sobre a combinação.